Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 5 de julho, e o título da lição de hoje é Crisóis do Pecado. Então, essa semana nós vamos analisar diferentes tipos de crisóis. Não quer dizer que a lição de hoje contenha todos os tipos ou que todo sofrimento seja explicado pela lição de hoje, mas vamos ver alguns tipos de crisóis que estão ligados ao pecado. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, antes de entrarmos nesse assunto, vamos pedir a orientação de Deus e a presença dele aqui conosco. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto a nossa mente para aprender mais sobre esse tema que envolve dificuldades, que envolve sofrimentos que todos nós passamos. E que, independente de tudo que esteja acontecendo, o Senhor está vindo atrás de nós. A tua bondade e a tua misericórdia estão nos perseguindo. O Senhor deseja nos salvar. E nós, Senhor, gostaríamos de entregar a nossa vida nas tuas mãos nesse momento e sermos salvos em nome de Jesus. Suplicamos o perdão dos nossos pecados. Suplicamos a unção do teu Espírito Santo para que possamos ler a tua palavra e compreender o que o Senhor quer dizer. Senhor, existem passagens na tua palavra que não são fáceis de entender. São difíceis, muitas vezes são duras. Senhor, por favor, que o Senhor nos guie, que o Senhor, com o teu Espírito, coloque essas palavras no nosso coração e nos dê entendimento, de acordo com a tua vontade. E também nos dê amor ao nosso próximo, nos dê amor pelo Senhor e que nós possamos entender o teu desejo para a nossa vida. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa com um texto que está em Romanos, capítulo 1, verso 18, que diz o seguinte: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio de sua injustiça, suprimem a verdade. Que texto forte, hein? E olha só o que a lição vai dizer. Tudo o que fazemos tem consequências. Se você permanecer ao sol forte com um sorvete, ele vai derreter. Causa e efeito andam juntos. Não importa quanto queiramos que as coisas sejam diferentes. Com o pecado, ocorre a mesma coisa. Ele tem consequências. Ou seja, o pecado tem consequências, queridos irmãos e queridas irmãs. Deus não se assenta no céu imaginando que coisas terríveis pode fazer às pessoas que pecam. Não! O próprio pecado traz suas consequências. Tem pessoas que às vezes culpam a Deus pelas consequências do seu pecado, que se revoltam diante do sofrimento e que têm esse pensamento que falam: Deus, ele está vendo como que ele vai poder me fazer sofrer. Querido irmão, querida irmã, Deus não é assim. E Cristo Jesus mostrou isso quando esteve aqui na terra. Ele veio para aliviar o sofrimento, para curar, para redimir, para salvar, para transformar, para curar. Não para imprimir sofrimento nas pessoas. E ele é a mais perfeita revelação do Pai. Continuando aqui. A lição diz o seguinte: o problema é que muitas vezes pensamos que, de alguma forma, podemos enganar a Deus e pecar sem experimentar as consequências. Isso nunca acontece. Paulo deixou bem claro que o pecado tem consequências, não só para a eternidade, mas resultados dolorosos e angustiantes também no presente. E aí, antes de irmos para a continuação da lição, eu gostaria de mencionar um exemplo que esse pecado traz consequências, né? Nós temos vivido num momento de guerra e muitas vezes a guerra ela é proporcionada, ela acontece, ela toma lugar no nosso mundo pela ambição, pela ganância. E ganância, cobiça é pecado. E o que acontece?
Quais são as consequências de uma guerra, querido irmão, querida irmã? Nós estamos vendo hoje. Temos guerras ao redor do mundo inteiro, pessoas sofrendo há décadas. Pessoas na África sofrendo há muito tempo por conta de guerras, luta por poder. E essas consequências, elas não atingem somente aquelas pessoas que são gananciosas, mas atingem muitos inocentes. Então, querido irmão e querida irmã, nós precisamos entender que o pecado tem consequências, não somente consequências eternas, não somente consequências instantâneas aqui para nós que o cometemos, mas também para outras pessoas que estão ao nosso redor. Agora, a lição da Escola Sabatina traz o seguinte para nós. Em Romanos, capítulo 1, do verso 21 até o 32, Paulo falou de pessoas que caíram no pecado e das consequências dessa escolha. Leia esses versos com oração e resuma a essência do que o apóstolo disse, focalizando especificamente as fases do pecado e as consequências dele. Querido irmão, querida irmã, nós vamos ler juntos esse texto, mas precisamos lê-lo em oração, como diz a lição, e vocês vão entender por quê. Mas antes vamos fazer uma oração ao nosso Deus novamente? Oremos. Senhor, agora nós vamos ler esse texto que a lição nos indica, um texto que está na Tua Palavra, que foi inspirado pelo Senhor. Que o Senhor nos dê um entendimento correto, que o Senhor nos ajude a refletir sobre o pecado e as suas consequências. Suplicamos a Tua iluminação, mas também, Senhor, suplicamos que não nos tornemos juízes de outras pessoas, mas que possamos amar o nosso próximo e indicar o caminho da salvação. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, querido irmão, querida irmã. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 21. Está escrito: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Querido irmão, querida irmã, nesses versos iniciais vocês conseguem ver como a humanidade rejeita a Deus? Paulo está escrevendo isso. E como que não só rejeita, mas transforma a glória de Deus, que é puro, santo, único, em coisas contaminadas pelo pecado, seja representando Deus na forma de um homem, ou seja na forma de um animal. Deus, ele pediu lá nos 10 mandamentos que nós não fizéssemos imagens dele, né? E agora, isso está ligado com o quê? Com o fato das pessoas não respeitarem a Deus, não glorificarem a Deus, sabendo quem Deus é, não terem respeito. E a partir do verso 24, nós vamos ver aqui consequências. Olha só, verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, ou seja, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha só, Deus entregou os seres humanos aos desejos do seu próprio coração. Quais seres humanos? Esses que têm o conhecimento de Deus e não o glorificam como Deus, não o respeitam. Agora olha só, vamos lá, continuando aqui. Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames.
porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Bom, querido irmão, querida irmã, esse é um texto muito delicado. É por isso que nós estamos lendo em espírito de oração e pedindo discernimento de Deus. Mas vocês podem ver aqui que o comportamento que está sendo descrito aqui é algo contrário à natureza original do ser humano, como Deus o criou. Agora eu gostaria de continuar, porque nós não terminamos o trechinho aqui. Vamos lá para o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha só, vou ler novamente. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Será que hoje nós temos desprezado o conhecimento de Deus, querido irmão, querida irmã? Qual é a consequência disso? Nós estamos falando sobre pecado e suas consequências. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Quer dizer que Deus colocou essa mentalidade reprovável dentro deles? Não. Mas o nosso coração pecador, ele é mau. A nossa disposição mental, ela já é o que? Rebelde contra Deus por natureza. Uma vez que nós caímos, não é? Desde Adão e Eva. Então, agora, quando nós somos entregues a isso, nós vamos o quê? Praticar coisas inconvenientes. E olha aqui as características. Verso 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Existe um retrato mais fiel da nossa sociedade hoje, querido irmão, querida irmã? Talvez até um retrato fiel de nós, não é? Com certeza somos pecadores. Talvez a gente não se identifique com todas as características, mas eu estou certo que em uma delas, talvez, eu e você nos identifiquemos. Por exemplo, a característica com a qual eu me identifico aqui, muitas vezes eu não tenho misericórdia. Eu não estou dizendo que isso está certo, estou dizendo que está errado. E isso mostra que eu sou pecador e que eu careço de Deus, querido irmão, querida irmã. Será que você se identifica com alguma outra característica? Em vez de apontar o dedo para o vizinho, para a sociedade agora, vamos olhar para o nosso coração. Será que alguma dessas características do pecado tem reinado na nossa vida? Tem se manifestado? Finalizando aqui, verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Querido irmão, querida irmã, devemos lutar contra o pecado, nunca aprová-lo. É uma guerra contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza, contra Satanás. Mas Deus está aqui para nos ajudar nessa guerra. Tá bom? Reflitam aí com bastante oração nesses textos. E isso também não quer dizer que as pessoas que estão nessa condição, querido irmão, querida irmã, estejam alheias à salvação que Deus oferece. Deus ama a todos. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Está falando o mundo, todo o mundo.
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por todas as pessoas. Jesus estende sua graça para todas as pessoas. Não importa qual é a sua situação, qual é o seu pecado, qual é a sua disposição natural, não importa. Jesus morreu por mim e por você. Portanto, mais do que aplicar essa mensagem a outros, precisamos aplicar a nós mesmos. E reconhecer a nossa necessidade de um Salvador. E reconhecendo, encontrar esse Salvador. E depois que encontrarmos, mostrarmos esse Salvador para outras pessoas. Os temas aqui são muito delicados. Eu não vou me alongar mais. Agora eu vou voltar para o tema da lição. Vamos olhar aqui o que a lição diz. Alguns versos antes, Paulo descreveu essas consequências como a ira de Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 18. A ira divina nessa passagem é simplesmente o ato divino de permitir que os seres humanos colham o que semearam. Mesmo para os cristãos, Deus nem sempre intervém de imediato para remover a dor que resulta de nossas próprias ações. Muitas vezes, Ele permite que experimentemos as consequências de nossas atitudes para que entendamos quão profundamente danoso e ofensivo é o pecado. Temos considerado as consequências de transgredir a lei moral. Então, basicamente, tudo do que nós falamos aqui tem a ver com a lei moral de Deus, querido irmão, querida irmã, não é? E as consequências dos pecados que foram falados aqui, né? Inveja, homicídio, contenda, calúnia, todas essas coisas têm a ver com moral, não tem? Agora, olha só o que a lição traz. Mas, e quanto à quebra das leis de saúde? Nosso corpo é a morada do Senhor. Se o maltratamos, deixando de comer de forma saudável, ou de fazer exercícios, ou mesmo trabalhando em excesso, isso também é pecado. E suas consequências podem trazer um crisol. Percebam as palavras. As suas consequências podem trazer um crisol. Nós estamos vendo aqui hoje a relação de crisóis de pecado. A questão de causa e efeito. Quer dizer que todos os problemas de saúde são ocasionados por maus tratos nossos em relação ao nosso corpo? Não. Precisamos lembrar. Vocês conhecem uma história da Bíblia, um relato bíblico, onde alguém ficou doente sem ter cometido nada contra Deus, nenhum pecado aparente? Vocês lembram do relato de Jó? Não quer dizer que Jó não tinha pecado, querido irmão, querida irmã. Mas Jó, ele é retratado como um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus. Deus mesmo fala isso a respeito de Jó, do seu servo. No entanto, Jó começa a sofrer muitas consequências na sua vida por coisas que ele não fez. Jó perde seus familiares, perde suas posses, né? E ele perde ainda a sua saúde. A doença que Jó experimentou não foi trazida como uma consequência de uma má alimentação de Jó, mas a Bíblia revela que o próprio Satanás implantou essa doença nele. Nós vimos domingo ali que nós temos surpresas na nossa vida. Segunda-feira nós vimos sobre a atuação de Satanás. Então, querido irmão, querida irmã, nem todo o sofrimento que nós estamos estudando, e nós vamos estudar outros crisóis aqui ao longo da semana, nem tudo está relacionado com essa questão da causa e efeito, mas tem alguns. E isso é fácil de nós identificarmos. Por exemplo, pessoas que fumam durante muito tempo. A própria ciência já mostra que isso está ligado a causas de câncer. Tem uma relação direta, causa e efeito, ação e consequência. Portanto, nós precisamos preservar o nosso corpo. E aí, a lição vai finalizar com uma pergunta. Você tem colhido as consequências imediatas de seus pecados?
Que lições tem aprendido? Que mudanças deve fazer para não passar por algo semelhante? Querido irmão, querida irmã, a primeira mudança é irmos até Cristo. A segunda é atentar para o que Ele nos diz na Sua palavra e buscar obedecer. Pedir forças a Ele para isso.